Scoutfold Moonless Night chegou aos consoles em abril, mas olha, ele podia muito bem ter chegado em 2020, porque é exatamente o mesmo jogo de PC de 6 anos atrás. Não é um remaster ou remake, é apenas um porte. Será que um Metroidvania indie com combate difícil e mapa confuso ainda faz sentido na sua forma original depois de tanto tempo? A proposta é atraente. Você é um cavaleiro num Japão alternativo de 1900, a lua se abre, horrores Lovecraftianos invadem tudo, a atmosfera é densa, sombria, com aquela pixel art escura que casa bem com o clima de horror cósmico. O jogo aposta na sugestão, não na explicação. E, para quem gosta, isso funciona. O problema é que a ambientação sozinha não segura a peteca. O combate é o que realmente separa Moonless Night da maioria dos Metroidvanias. Ele não tem uma barra de estamina tradicional, mas sim um medidor de guarda. Funciona como sua primeira camada de vida. Quando você bloqueia ou é atingido, sua guarda diminui. Aí vem a parte tensa. Se você toma dano de verdade na sua saúde, sua guarda máxima também cai. É um efeito bola de neve. Quanto mais você erra, mais vulnerável fica. E isso vale para os dois lados. Se você desgastar a guarda de um inimigo ou acertar um parry perfeito, a mesma regra vale para eles. O jogo te recompensa por ser preciso, por dominar o ritmo. Além disso, tem o sistema de feint, a finta, um botão dedicado para cancelar qualquer animação. Errou o timing de um ataque pesado? Cancela no meio do movimento e se defende. Viu um inimigo atacando pelas costas enquanto você está no meio de um combo? Finta e sai da enrascada. Quando você pega o jeito, se sente no controle total. Mas aí você encara um inimigo, tenta o parry no timing certo, erra por um frame e leva um golpe que já reduz sua guarda pela metade. Tenta se recuperar, mas o personagem demora para responder. O que era para ser um combate tático vira uma briga contra os próprios comandos. Quando o sistema encaixa, a sensação de domínio é boa, mas até lá você vai passar um bom tempo brigando com os botões, não com os monstros. A progressão também foge do padrão. Não tem XP nem pontos de habilidade para distribuir. Suas 9 estatísticas aumentam naturalmente conforme você usa as ações. Se você bloqueia no timing certo, sua eficiência de bloqueio melhora. Se apela para a esquiva, sua evasão aumenta. Quanto mais usa um tipo de arma, mais proeficiência ganha com ela. Mais dano, menos gasto de guarda. A ideia é genial, o jogo te recompensa por jogar do seu jeito. Só que na prática a variedade de builds é mais limitada do que parece. Com o tempo, focar em um único estilo acaba sendo a opção mais eficiente. Isso desencoraja a experimentação. Mas ainda assim, a sensação de evolução é natural e bem casada com a atmosfera. O Palácio é um exemplo de level design bem feito. No começo você se sente perdido, sem saber para onde ir, mas o jogo não aposta em corredores aleatórios, ele aposta na familiaridade gradual. Você anda pelos mesmos corredores, abre atalhos, destranca portas. Com o tempo, aquele lugar que parecia um labirinto começa a fazer sentido. É uma evolução mental, não só geográfica. O prazer de reconhecer um local, de lembrar que ali tinha um baú que você não conseguia abrir, e agora, com uma nova habilidade, você pode voltar. Isso é muito recompensador. O problema é o mapa. Ele é confuso e pouco informativo. O jogo te dá pouca orientação. Não tem tutorial, não tem seta. Você aprende apanhando e se perdendo. Para alguns, isso é charme. Para outros, é só frustração. A versão de consoles é um porte direto, fiel, sem firulas. Roda liso, mas a aparência técnica é modesta, como seria de se esperar de um indie de 2020. No PS5, por exemplo, a simplicidade dos gráficos e a legibilidade nem sempre perfeita saltam aos olhos. O hardware é muito mais potente do que o jogo realmente precisa. Nada de loadings reduzidos, melhorias de performance ou recursos de nova geração. É o Scoutfold de sempre, rodando onde você quiser. Para quem só tem console e nunca jogou, a novidade é o acesso.
Para quem já conhecia no PC, não tem nada de novo. Um detalhe para colecionadores: além do digital, Moonless Knight ganhou uma edição física para o PS5. A versão padrão vem só com o jogo. A edição de luxo, super limitada, com apenas 500 cópias, inclui um mangá, um pôster de dupla face e um chaveiro exclusivo. É um mimo para quem é fã. Mas o que importa mesmo é o custo-benefício. Por cerca de R$ 65, você leva um Metroidvania desafiador, com identidade visual forte e combate que pede dedicação. É um preço justo para quem topa o desafio, mas pode ser caro para quem só quer mais um jogo no catálogo. A recepção no Steam é surpreendente, 90% de positivas, mas com apenas 52 avaliações, ou seja, uma bolha de fãs bem específica. Nos fóruns a divisão é clara: quem ama, ama mesmo; quem não entrou no ritmo, largou na primeira hora. E é aí que mora a verdade. Moonless Knight não é um jogo para todo mundo. Ele é para quem curte Metroidvania raiz, combate que exige paciência, atmosfera pesada e não se importa de se perder sem mapa direito. É para quem releva a aspereza técnica em troca de personalidade. Agora, se você espera fluidez, orientação clara e um jogo que respeite seu tempo sem deixar você andando em círculos, esse não é o seu caso. Scoutfold Moonless Knight chega aos consoles como uma cápsula do tempo. Para quem é do nicho, é uma boa pedida. Para quem não é, a experiência vai cansar antes de conquistar. Ele não é ruim, é só datado. E nem todo jogo datado merece uma segunda chance. E você, ainda compra um indie pelo estilo, mesmo com a execução capenga? Ou 6 anos depois já era para ter vindo com um polimento melhor? Comenta aí. Se inscreve no Radar Level Up. Agora, um minutinho para agradecer o apoio que tenho recebido e contar uma novidade. O YouTube liberou os membros aqui no canal. Para quem quiser apoiar o Radar Level Up mais de perto, dá para entrar por R$ 3,99 por mês ou mandar um valeu de qualquer valor em qualquer vídeo. Mas claro, tudo opcional. Quem virar membro ou mandar um valeu vai ter o nome aparecendo nos vídeos como agradecimento. É só me mandar o nome do jeito que quiser que ele apareça que eu coloco aqui. É minha forma de agradecer de verdade a todo mundo que vem ajudando o canal, compartilhando, comentando, deixando like. Muito obrigado!